Ok, gente, vamos lá. Nós vamos corrigir a prova do Colégio Militar do Pará 2020-2021. Dessa prova aqui, nós vamos fazer 3 questões e depois nós vamos corrigir a prova do Colégio Militar de Brasília. E a prova do Colégio Militar de Brasília, nós vamos fazer 12 questões, ok? Vamos lá. Apareçam para mim, por favor, tá bom? Vamos lá, aqui, ó. Oi, Júlia, boa noite, vida. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Oi, vida, tudo bom? Vamos lá. Beleza. Texto 3, do Onofre. Prestando bem atenção, hein, gente? Porque esse texto aqui, ele tem 2 tipos de comunicação. Quais são? Verbal e não verbal. Muito bem, Júlia. Então, vamos lá. Este é o Onofre. Onofre só quer ficar de boas. Mas, infelizmente, Onofre tem internet. Quarto quadrinho. Coitado do Onofre. Aí, tem um recado aqui, é um discurso o que nesse quarto quadrinho? Discurso direto. Muito bem, Júlia. Muito bem, garota. É um discurso direto. Então, o Onofre está o quê? Sozinho? Não, ele não está. Professora, as mesmas coisas que eu ia responder, a Júlia falou. Muito bem. Então, o Onofre está acompanhado. Então, tem um discurso direto aqui no quarto quadrinho que ele fala o seguinte: te falei para não ler os comentários, bicho. Outra pergunta que a prof vai falar em relação a esse discurso direto. Ele é culto ou inculto? Muito bem, Ana, inculto. Por quê? Ele não está fazendo uma coisa formal. Ana, não ouvi nada, porque tem um cachorro aqui. Ai, desculpa, é o meu. Fica quieta, Nala. Meu Deus, peraí, professora, eu já vou explicar. Tá. Júlia, você quer falar para a gente? Ou Guilherme Piroli, ou Cauã? Por que que Então, esse... eu pode acho... falar. Então, por exemplo, quando a gente vai falar com um juiz, a gente tem que ter uma linguagem formal mesmo, muito... Muito Sim, bem. como ele é uma autoridade, mas ele tá falando já com... Não precisa ser formal. Ele pode falar informal, como se você estivesse em casa. Ele tá falando Muito bem. informalmente. Sim. É uma linguagem informal porque a gente está falando com uma pessoa de casa, certo? Agora, quais são as características aqui desse discurso direto que faz com que a gente veja que essa linguagem não tem regras gramaticais, é uma linguagem assim, informal. Quais são as palavras que eu posso destacar aqui? Te falei pra não ler Pra, bicho. te falei, ele pode ser usado, tá? Pra e bicho, né? Porque bicho é gíria, certo? E pra não existe, né, gente? Pra é só quando a gente fala, porque o certo é Para. para. Muito bem. Professora, ali tá escrito bicho com X ou impressão minha? É com X, para você ver, né? Tá bom? Bem informal mesmo. Então, vamos lá. Vamos fazer as questões 22, 23 e 24. Tá. No texto 4, nós temos aqui, ó, e o mundo todo. Então, temos também 2 tipos de linguagem, né? A linguagem não verbal, que é feita pelos desenhos, e a linguagem verbal, certo? Que está abaixo dos desenhos. Então, vamos lá aqui acompanhar esse texto 4. E todo mundo é o nome do título. E aí temos uma menina se olhando no espelho e está escrito aqui, ó, só tem eu aqui e o meu gato. E o sol lá fora.
E todo mundo, olha só. E todo mundo. E por que que esse último desenho aqui, ele engloba todo mundo? Porque atualmente todos têm contato com a internet, então todos se comunicam entre si. Muito bem. Então, vamos fazer as questões, ok? Questão número 22 aqui. Considerando a leitura e a construção dos textos 3 e 4, é correto afirmar que... Vamos lá? Ana, aparece para mim, vida. 3 e 4, certo? A. Cada um dos textos apresenta uma perspectiva diversa em relação ao uso das redes sociais. O seu ponto de contato é a atitude idêntica dos personagens. Gente, olha, o texto 3 e 4, eles têm um ponto em comum? Professora, eu acho que eles têm só a questão da internet. Isso, muito bem, garota. Eles têm um ponto em comum, que é a internet, certo? Prof, só uma dúvida sobre as questões. Essa qual questão na nossa prova? Vida, depois eu vou jogar tudinho lá, igual eu fiz semana passada, tá bom? Tá bom. Tá. Vamos Se não me fazendo engano, essa aqui, foi a primeira questão. primeira. Vamos fazendo se não me aqui engano, que foi a primeira. no final eu vou jogar tudo, tá? Ana, no sábado, essa prova começou com esse texto 3 e 4? Sim, foi o primeiro do bicho e depois a da menina. Ok. Então, vamos começar falando da primeira, ok? Então, olha só, letra A. Cada um dos textos apresenta uma perspectiva diversa. O que é diversa? Diferente? Várias? Muito bem, diferente. Em relação ao uso das redes sociais. O seu ponto em contato, quer dizer, o seu ponto em comum, é a atitude idêntica dos personagens. Gente, a letra A tá boa? Olha, prof, eu acho que não. Eu acho que não também. Por quê? Qual é a atitude do... Como é o nome dele? Do Onofre. Tristeza. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? No último quadrinho ele tá com uma lágrima. Então, ele está chorando, né? Chorando. E a menina? Ela Ela já está feliz. Tem até um Ela- coração. Tá feliz. Exatamente, ó. Ela tá feliz. Tem até um coração, ela está gostando de estar na internet, né? Então, o seu ponto em comum é a atitude idêntica dos personagens? Não. Um tá Não. triste e o outro tá feliz. Confere? Vamos lá, letra B. A diferença de perspectiva em relação ao uso das redes sociais se marca, sobretudo, no emprego da linguagem visual. No texto 3, a lágrima de Onofre. No 4, o coração, que vem logo após a palavra mundo. O que vocês acham dessa? É boa? Eu acho que essa é boa. Eu acho que é boa. Eu acho boa. Né? A linguagem não verbal, ela está falando muito para a gente. O Onofre está triste e ela está feliz, certo? Essa questão é boa. Apesar das diferenças na linguagem visual, ambos os textos apresentam um juízo semelhante quanto ao uso das redes sociais? Não. Não. O juízo não é semelhante, certo? Sim. O juízo é diferente. No caso do Onofre, ele está triste, e no caso da menina, ela está feliz, certo? Certo. B. Certo, prof. Em cada um dos textos, pode-se observar que os personagens reagem positivamente com as interações das redes sociais. É positivamente, todos dois? Não. O Onofre tá triste. Negativamente. O do O nosso Onofre- é negativamente. O Onofre está triste, então não é a letra D. E. A fisionomia da menina se mantém intacta ao longo dos quadrinhos, assim como a de Onofre. A fisionomia de Onofre está intacta? Não.
Não, ele está chorando. Então, assim como a de Onofre, não. Então, questão 22, certo? Que é a primeira questão de vocês, letra B de bola, ok? Vamos lá. Aqui, texto quinto. O jogo Death Stranding. O lendário criador de jogos Hideo Kojima lança para o sistema PlayStation 4 uma experiência totalmente nova, que definiu um gênero. Cadê? O lendário criador de jogos Hideo Kojima lança para o PlayStation 4 uma experiência totalmente nova, que definiu um gênero. Sam Briggs precisa desbravar um mundo completamente transformado pela Death Stranding. Quem é Sam Briggs? Quem é o que é prof? Que eu não entendi. O Sam. Esse cara Deve aqui, ó. ser esse cara aí da foto. Exatamente, é o personagem do jogo, né? Carregando vestígios desconectados do nosso futuro em suas mãos, ele embarca em uma jornada para reconectar o mundo despedaçado passo a passo. Com criaturas fantasmagóricas assolando o território e a humanidade à beira da extinção em massa. Sam terá que embarcar em uma jornada pelo continente devastado e salvar a humanidade da aniquilação iminente. Qual é o mistério de Death Stranding? O que Sam descobrirá no que está diante de si, uma experiência de partida inédita. Tem essas respostas e algo mais. Então, bora lá na questão 23, ok? Vamos lá. O texto 5, acho que o pessoal está caindo, né? Vamos lá. Deve ser. Eu estou gravando, tá bom? Cadê? O texto 5, o qual trata do jogo Death Stranding, foi retirado da plataforma de vendas do console PlayStation 4. Sabendo disso, assinale a opção correta. A. O uso da imagem com o rosto do protagonista, Sam Bridges, indica que se trata de um texto com estatísticas sobre o herói da história. Gente, Não, professora. tem estatística aqui? Não tem Não, nenhuma. nem tem conta. Estatística. Estatística é quando você dá percentual, né? Ah, 10% dos alunos vieram para a aula hoje, né? Isso é quando eu faço contas para fazer uma estatística. Eu jogo os números, certo? Dos dados, ok? Entendi, prof. B. No primeiro parágrafo do texto, linha 1 e 2, há o emprego de palavras como lendário e nova, as quais contrastam com o objetivo de publicação do texto. As palavras, quando eles falam assim, é um lendário jogo e uma experiência totalmente nova. O lendário, a palavra lendário e nova, eles vão contra a publicação do texto? Não, eles se somam e vão a favor da publicação. Eles vão a Exatamente. favor. Porque Muito bem. se é lendário, para eles vai ser um herói. Muito bem, muito bem. Então, o texto... Isso mesmo, Vida. O texto, ele está fazendo, né, essa propaganda para a gente comprar esse jogo, certo? Então, as palavras lendária e nova, elas não contrastam com o objetivo, né? Pelo contrário, elas estão ajudando a vender o jogo. A fim de convencer o leitor, há no texto o emprego das palavras como terá, você terá, né, que descobrir a experiência. Sam terá que embarcar numa jornada. Sam descobrirá. O que o Sam descobrirá diante de ti? Então, os verbos terá e descobrirá, eles têm a função de convencer o leitor? Sim, eles são tipo... Mãe, tem 3 pessoas lá. Eles são como se fosse como é que eu vou dizer? Acendendo um desejo dentro da pessoa para ela comprar o jogo. Muito bem. Então,
Isso mesmo, ela vai ficar com vontade de ter o jogo, né? E trata-se de um texto que descreve, analisa, mas não recomenda o jogo. Não recomenda o jogo, esse texto? Não, Ele é pelo recomenda. contrário. Ele recomenda. Recomenda, muito bem. É um exemplo de texto que ensina a vencer as fases do jogo? Está falando das fases do jogo? Não. Não. Tá falando do jogo em si. Tá falando só do jogo. Muito bem, muito bem. Oi, Luiz. Boa noite, filho. Então, 23ª letra Oi, professora, boa noite. vai ser a segunda, né? Texto 6. Como fazer eu nunca no TikTok? É possível brincar de eu nunca no TikTok com filtros da rede social. O efeito de ícone Edite Aqui permite separar a tela do celular em duas áreas, eu já e eu nunca, para que uma pessoa filmada dê um passo para a esquerda ou para a direita, à medida que uma lista de atividades é recitada por quem grava o vídeo. O filtro Eu Nunca no TikTok pode ficar um pouco escondido na galeria de filtros do aplicativo para Android e iPhone. Por isso, o tutorial a seguir ensina como encontrar e colocar o efeito em vídeos do TikTok. Confira abaixo o passo a passo completo para brincar de Eu Nunca. Então, vamos lá. Então, vamos à questão 24, ok? E aí ele dá o passo a passo aqui, tá vendo, gente? Ó, abra a câmera, certo? E aí ele dá o passo a passo para fazer a brincadeira do TikTok. Então, eu não vou ler esse passo a passo. Vamos lá fazer a questão. Questão 24. De acordo com a leitura do texto 6, analise as afirmações a seguir. 1. O texto 6 é um tutorial de como realizar uma determinada brincadeira no aplicativo. Esse tipo de brincadeira se enquadraria no conceito de brincadeiras analógicas apresentados no texto 1. Vocês sabem o que é brincadeira analógica? Brincadeira analógica não é brincadeira que não tem a ver com a internet? Exatamente, né? Lembra aquele relógio analógico, o relógio digital, o analógico é o de ponteiro, né? Então, essas brincadeiras analógicas, elas não têm. Muito bem, Júlia. Então, certo? A primeira está errada. Segunda, os passos 3 e 4 do texto 6 apresentam as palavras-chave para a criação da brincadeira, as quais devem ser escritas no ícone Edite Aqui. As palavras nunca e já estabelecem entre si uma relação de sinonímia. Eu nunca, eu já. Essas palavras são sinônimos? É isso que ele está falando. Não, são antônimos. Muito bem. Então, a segunda está o quê? Errada também. Errado. Errada também. Muito bem. Terceiro, à medida que a pessoa recitar frase, você deve se movimentar. A expressão destacada transmite a ideia de que uma determinada ação, no contexto e análise, ocorre ao mesmo tempo que outra ação. Então, à medida que, né, eu nunca e eu já, aí você vai se movimentar. Essa medida que é que corre ao mesmo tempo, o que significa a medida que? É isso que ele está perguntando. A medida que significa ao mesmo tempo. Muito bem. Pode ser substituída por enquanto. Sim, muito bem. Então, a terceira está certa ou está errada? Tá certo. Muito bem, galera. Então, qual é a alternativa? Letra de B. bola. B de bola. B de bola, 3 apenas. Muito bem. Então, ó, já fizemos as 3, né? Vamos agora pegar outra prova, ok? Só um pouquinho, vamos aqui, é essa agora. Certo? Deixa eu pegar aqui. Só um minuto, essa. Então, vamos lá, peraí, deixa eu só apagar aqui umas coisas. Galera do céu, me esqueci de apagar. Boa noite, Pro. Desculpa pelo atraso.
Oi, Lucas, tudo bom, meu filho? Tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é chegar, tá? Então, Lucas, nós vamos fazer a correção agora do prova de Brasília, tá? Vamos lá. Tá. Então, vamos lá, ó. Texto 3, prova do Colégio Militar de Brasília, 2017, 2018, ok? Vamos lá. Texto 1, a descoberta. Então, é um texto que é só de que tipo de fala? Que tipo de discurso? Prof, esse áudio tá muito baixo. Tem como falar de novo a pergunta? Que tipo de discurso é composto o texto A descoberta? O discurso direto. Discurso direto. Muito Porque bem, tem os travessões. isso mesmo. Então, olha só. Bom dia! Tá ouvindo, gente? Sim, pronto. Dá pra ouvir. Bom Dá pra dia, ouvir. eu sou o pai do Buscapé. Do Buscapé? Do Otávio. Ah, do Otávio. Pois não. Ele é muito danado. Eu sei. Quer dizer, não. Ele é um menino, vamos dizer, hiperativo. Hiper é pouco. Eu não acho que, por favor, não precisa se constranger. Eu sou o pai, eu sei. Ele é um monstro. É. E é sobre isso que eu queria lhe falar. Ele contou que eu gritei com ele na aula? Não, não, isso ele nem nota, está acostumado. É que a mãe dele está preocupada. Eu não me preocuparia, todas as crianças são hiperativas nessa fase. O Buscapé, o Otávio, só é um pouco mais do que as outras. A sua senhora não deve, mas ela está preocupada com outra coisa. O quê? O Buscapé não para de ler. Mas isso é ótimo. Desde que começou a ler, ele anda sempre com um livro debaixo do braço. Quando a gente estranha o silêncio dentro de casa, vai ver, é ele não fazendo barulho. Está atirado no chão, soletrando um livro. Muito compenetrado. Mas eu não vejo qual o problema. É a mãe dele que, bom, ela sente falta. Do quê? Da agitação do busca-pé. Ela não tá acostumada, entende? A ter um intelectual em casa. Outro dia até brigou com ele. Por quê? Ele estava quieto demais. Ela gritou: Eu não aguento mais. Quebra alguma coisa. Mas eu não entendo o que eu posso. Bom, se a senhora pudesse, sei lá, não digo desencorajar o busca-pé, só dizer que ele não precisa exagerar. Mas ele está descobrindo um mundo maravilhoso dos livros, isso é formidável. É, só que a gente fica, não é? Com um certo ciúme. Vamos lá, texto de Veríssimo, né? A descoberta, vamos lá. Hiperativo, todo mundo sabe o que é, né, gente? Muito agitado, ok? Vamos lá. Lucas e Luiz Felipe, apareçam para mim, por favor. Questão 1. Acerca do personagem Otávio, o Buscapé, é correto afirmar que ele era hiperativo, mas, apesar disso, a professora gostava muito dele e o compreendia, mantendo sempre a paciência com ele. A professora sempre manteve a paciência com ele? Não, até porque no texto fala que ela gritou com ele. Não, Exa tá falando da mãe dele, nem tá falando da professora. Exatamente. Então, olha só, ela não mantendo sempre a paciência, não, teve uma hora que ela gritou com ele, certo? Então, não é a letra A, ok? Continuando. Ele era hiperativo, tanto em casa como na escola, e, ao adquirir o hábito da leitura, todos começaram a se preocupar com seu comportamento. Todos começaram a se preocupar? Não, foi a se preocupar só o pai e a mãe dele. Muito bem, não é todos. A letra B está fora. C. Seu comportamento foi alterado
devido ao que ele aprendeu lendo os livros. Quer dizer que o comportamento dele foi alterado porque ele aprendeu alguma coisa lendo o livro? Não, fala isso. Não fala isso, né? Devido ao que ele aprendeu lendo o livro, não fala isso. Muito bem. D. A professora não entendia a preocupação dos pais do menino diante do fato de ele começar a ler e se apaixonar pelos livros. E aí? Verdadeiro. Essa é boa? É boa. Essa é boa, muito bem. E tanto seus pais quanto a professora estavam preocupados com a sua mudança de comportamento. Não, a professora não estava junto. Até a A professora apoiou. professora não estava preocupada, ela até gostou, ela falou: "Ó, Buscapé tá lendo, que maravilha!" Então, primeira Ótimo. é ótimo, né, Ângelo? Primeira questão, letra D de dado, certo? Segunda, a professora usava o termo imperativo para definir o comportamento de Buscapé. Dizer que Buscapé é hiperativo é o mesmo dizer que o menino é bastante inteligente, demasiado estudioso, excessivamente desobediente, excessivamente dedicado, muito agitado. O que é Muito hiperativo? agitado, letra Muito E. bem. Letra E. Muito bem. Essa Dá questão pra ver estava no fácil. glossário? É o quê? Dava pra ver lá no glossário que a tradução de hiperativo, lá em cima. Muito. É verdade. Vamos lá. Texto 2. Ontem acabou a luz lá em casa e agora estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida, falou o Armandinho. Ó, bacana, bora lá. Ah, perdão, eu pulei duas, né? Desculpa. No texto 1, o pai e a professora nomeiam o menino de forma diferente. O pai se refere a Buscapé e a professora Otávio. Por quê? Ah, a professora tem mais intimidade com o aluno que o pai? O pai tem mais Não, proximidade com o menino que a professora. A professora não conhece bem nenhum dos seus alunos. A professora utiliza-se de linguagem inadequada. Pai e a professora são muito íntimos do aluno. Qual é essa questão? Eu letra acho que B. letra B. de bola. Letra B, muito bem, galera. Letra B. O pai, é claro, tem mais proximidade, então chamava o meu menino tinha um apelido, né? Buscapé. Buscapé é um foguete, vocês sabem, né? E pronto. Quarta, O que é o buscapé? Buscapé é um tipo de foguete. Buscapé, ele é rápido. Tchá! Entendeu? Isso quer dizer buscapé, tá? Sim. Quarta questão. Assinale a alternativa correta em relação aos elementos da narrativa presentes no texto. Buscapé conta a história com o predomínio do discurso direto. O narrador Não é não, buscapé. né? Buscapé nem está lá, coitado. Ele não está na coisa. Ele é dele que se fala, né? O narrador conta a história com predomínio do discurso indireto. Não é indireto, é direto. Muito bem, Júlia, estou gostando de ver. Todas as personagens citadas participam do diálogo? Não, porque o buscapé não participa, a mãe dele não participa. Muito bem. O espaço é a casa da família do Buscapé? Não. Não. Onde é o espaço que ocorre esse texto? Geralmente é na escola. Na escola, né? Ele foi lá falar com a professora. A crônica caracteriza-se por um diálogo entre a professora e o pai do aluno. Verdadeiro. Verdadeiro. Quarta questão, letra E. Depois eu jogo lá conforme o gabarito de vocês, tá? Tá bom. Texto 2 eu já li, vamos lá. Ó, chegando mais uma pessoa aí, graças a Deus. É o Cauã. Fala, Cauã. Acho que o Cauã tinha caído aquela hora, né? Então, vamos lá, quinta questão. Cauã, nós estamos corrigindo a prova do Colégio Militar de Brasília, ok? Quinta questão. Considerando o contexto e os componentes verbais e não verbais, analise as seguintes afirmações em relação à tirinha. Vamos voltar aqui à tirinha. Então,
Ó, o Armandinho. E agora? Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida, tá vendo? O Armandinho gostou muito da falta do quê, hein, gente? Na tirinha. Falta de eletricidade. Muito bem. Por que que ele gostou muito quando faltou a luz? Porque eles passaram um tempo com o pai dele, não tinha internet. Daí um ficava no telefone, o outro ficava no videogame, ou sei lá o quê. Eles não ficavam juntos. Muito bem, Júlia. Nesse dia, o pai acendeu uma vela e fez o quê para o filho? Pegou um livro e leu. E o que aconteceu no outro dia? Ele falou que foi a noite mais legal da vida dele, porque eles conseguiram passar um tempo juntos. Porque imagina, você por exemplo, ali nasce, você tá dando um exemplo, e você já vê o pai no celular. Aí você joga videogame, e às vezes você quer brincar depois. Aí o seu pai não tem tempo pra brincar com você, porque ele tá mexendo no telefone. Muito Aí bem, acaba a Ângelo. internet, tá bom. Muito bem. E agora eles ficaram juntos, né? E o pai contou uma história para ele. Muito bem. Então vamos lá. Quinta questão, item 1. Observando os textos e a imagem do primeiro quadrinho, infere-se que, por meio das lembranças, o espaço apresentado é a casa do Armandinho. O que vocês acham? Sim, professora, porque Sim, tá do Armandinho no primeiro e no segundo quadrinho. muito bem. Segundo, Armandinho considerou que a noite anterior fora a mais legal da sua vida porque pôde experimentar como seria ficar no escuro com a sua família. Não era ficar no escuro, era ficar um tempo com a família junto. Porque a família dele, Exatamente. o pai dele pegou e acendeu uma vela. Então eles Muito bem. Não ficaram no escuro, né? O pai acendeu uma vela. Terceiro, infere-se pelo contexto que as noites de Armandinho eram normalmente ocupadas por atividades diferentes da leitura. O que vocês acham? Sim, acho que essa é Sim. Muito bem. Quarto, Armandinho ficou muito feliz quando a luz acabou, porque sentiu que a noite seria diferente daquelas com as quais estava habituado. Ele ficou muito feliz quando a luz acabou? Vamos para o primeiro quadrinho? Não, na verdade, ele até falou assim, estamos ralados. Exatamente. Então, aqui no primeiro quadrinho, ele não ficou muito feliz. Ele falou, pronto, agora a gente se lascou, né? Muito bem. Então, a 4 está errada. Então, qual é a alternativa, gente, certa para essa questão? Letra B. Não, C. Letra C, muito bem. Primeira e terceira, né? Vamos continuar. Marque a única opção em que os trechos apresentados mantenham uma relação de causa e consequência, uma relação semântica. Porque quando eu falo de semântica, eu estou falando de contexto, ok? Ok? Então, vamos lá. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Gente, tem relação de causa e consequência? Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Vamos ver se temos alternativas melhores, como causa e consequência. Causa, consequência, tá? Noah, para com isso aí. B. Ontem acabou a luz lá em casa. Foi a noite mais legal da minha vida. Terceiro quadrinho. Tem relação, gente? Acabou a luz lá em casa e foi a noite mais legal da minha vida? É causa e consequência? De acordo com o texto? Não, né? Não. De acordo com a semântica do texto, ok? C. Estamos ralados. Meu pai pegou um livro, primeiro quadrinho e segundo quadrinho. É causa e consequência? Não, a primeira opção não é causa. Exatamente, Júlia. Né? Estamos ralados é uma consequência de ter faltado a luz. Se tivesse assim, faltou a luz, estamos ralados, beleza. Aí seria causa e consequência, né, Júlia? Muito bem, estou gostando de ver vocês.
D. Ontem acabou a luz lá em casa e meu pai pegou um livro. Ele pegou o livro porque acabou a luz? Isso é causa e consequência? Não. Não, nem tem relação, né? Como é que vai acabar a luz e eu vou pegar um livro? Deu para entender? Se acabou a luz, eu vou buscar alguma coisa que... Pra acender e pra Muito bem, Ângelo. Que promova a luz, né? E meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. E aí, gente? boa. Essa aí é Essa é boa. boa. Muito bem, olha só. Meu pai pegou um livro. Qual foi a consequência do pai ter pego um livro e ler para o filho? Foi ele no outro dia dizer que foi a noite mais legal da vida dele. Então, sexta questão, muito bem, galera. Sexta questão, questão de causa e consequência, a letra E, tá? De acordo com a semântica, ou seja, de acordo com o texto que está aqui, ok? Parabéns, estou gostando de ver vocês. Vocês estão indo muito bem. Vamos lá. Olha só. Sétima questão. Assinale a alternativa correta em relação aos aspectos visuais e não visuais da tirinha, certo? No primeiro quadrinho, o uso da cor preta indica que Armandinho tem medo do escuro. Lembra lá? Ó, Não indica que faltou a luz, por isso que... exatamente. Não está indicando nada de medo de ninguém, né? Então, aqui não é isso. Indica que está escuro somente. No segundo quadrinho, a expressão acender a vela, a cor azul e amarela associam-se à ideia de descoberta da leitura. O que vocês acham? Não, eu acho que não. Não, porque Vamos ver o segundo quadrinho? Cadê? Ó, tá vendo aqui? O segundo quadrinho, ele acendeu uma vela, então ele está representado aqui nas cores amarela e azul, né? Fazendo um degradê. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Então, ele quer... Deixa eu ver o que ele quer mostrar aqui. Voltando à questão. No segundo quadrinho, a expressão acender a vela, a cor azul e amarela associam-se à ideia de descoberta da leitura. Vamos ver, né? Não tenho certeza, vou procurar outras questões. C. No segundo quadrinho, a cor amarela e a presença de parte de um livro revelam o fato de a leitura não ter importância para a família de Armandinho. Quer dizer que a leitura não tem importância? nada a ver isso aí. Tem importância, né? Esse não aqui está fora. A leitura tem importância. Por quê? A luz faltou, o pai acendeu uma vela e pegou um livro. Olha só, ele podia ter feito outra coisa, né? Podia ter acendido a vela e pego um baralho, um dominó, né? Mas ele pegou um livro. Então, quando ele pega um livro, ele quer dizer o quê, gente? Que é Que a uma coisa importante para ele. Muito bem. Então, a letra C está fora. No último quadrinho, a expressão e a fala de Armandinho demonstram realização de uma atividade cotidiana. Era uma atividade cotidiana a leitura à noite? Porque se fosse cotidiano, ele não ia falar que foi a noite mais legal da vida dele. Muito bem, Júlia. No último quadrinho, a expressão de Armandinho demonstra felicidade pelo retorno da luz elétrica? Não foi por causa do retorno da luz elétrica, foi por causa do que aconteceu na noite anterior. Exatamente. Então, sétima questão, letra B, bola. B de bola. Tá vendo como se faz prova? Deu para entender? Sim. Oitava questão. Relacionando os textos 1 e 2, é possível afirmar que o pai de Buscapé e o pai do Armandinho estimulam a aproximação dos seus filhos com os livros? Não. Não. O pai do Buscapé quer que ele volte a ser danado, né? B. O despertar para a leitura ocorreu por meio de uma situação inesperada, tanto para Buscapé quanto para Armandinho. Foi uma situação inesperada para Buscapé? Não. Não, ele foi treinando a leitura pouco e pouco, né? No caso do Buscapé. Foi encorajado pela professora.
professora também. Exatamente. Então, pouco e pouco o Buscapé tomou gosto. C. Os pais das duas crianças demonstram ter a mesma opinião sobre a importância da leitura? Não, no texto 1 não quer dizer isso. O texto 1 quer dizer que o pai ele contraria, porque ele quer que o filho volte a ser danado como é que ele era. Muito Mas- bem, Ângelo. Estou gostando de ver. D. A leitura provocou nos dois meninos a descoberta de uma nova fonte de satisfação? Sim, sim. Sim. Muito bem, essa é boa. Tanto o Buscapé quanto o Armandinho gostaram de aprender a ler, gostaram da leitura, né? E o hábito de leitura já fazia parte do cotidiano das duas crianças? Já fazia parte? Não, porque no texto Não. para Buscapé quanto para o Armandinho. Mas pro É. Armandinho assim mais, porque ele quase assim não passava o tempo junto, porque ele disse que foi a noite mais legal da vida dele. Ou Sim. seja, não fazia isso com frequência. Não fazia isso. Exatamente. Muito bem, letra D de dado. Eu estou gostando de ver vocês. Vamos lá. Nona. Vamos lá. Leitura desse texto aqui. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão se é outono ou se é verão, nas ondas soltas do mar, que é hora de navegar. E no jeito da pessoa, se trabalha ou se é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem. E no pelo do cachorro, que é melhor gritar socorro. E na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça. E no tom que sopra o vento, se ocorre o barco ou vai lento. E também na cor da fruta, e no cheiro da comida, e no ronco do motor, e nos dentes do cavalo. E na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Então, olha só, gente, muito importante aqui, né? Ele começa aqui, ó, a leitura, quer dizer, aprender a ler, é muito mais do que decifrar palavras. Aprender a ler é ver nas coisas além do que elas demonstram. Deu para entender o texto? Beleza, Júlia? Bora lá, Guilherme e Luiz Felipe, apareçam para mim, por favor. Continuando aqui, certo? Vamos lá. Estou gostando de ver. Faltam 3 questões e aí a gente já para, tá? Tá. Nona, marque a opção em que a palavra destacada não estabeleça, olha, gente, não estabeleça o mesmo sentido entre os termos que se ligam, como o que se pode observar na cara do lutador quando está sentindo dor. Então, gente, o que essa questão é um pouco mais difícil. Vamos prestar atenção. Então, eu tenho o quê? Olha, na cara do lutador quando está sentindo dor. Então, eu tenho uma relação de quê aqui? Uma rima. Ele está rimando. Além da rima, no sentido do texto, o que ele quer dizer? Eu vejo, ó, a leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quando eu aprendo a ler e eu tenho cultura, e eu tenho entendimento, porque eu estudo, então meu nível cultural, meu nível intelectual vai ficar melhor, meu raciocínio lógico vai ficar melhor. Então, a leitura não é só decifrar palavras. Quando eu tenho cultura, eu posso ver na cara do lutador que ele está sentindo dor, certo? Então, isso é uma relação, certo? Olha só, eu vejo na cara dele que ele está com dor.
E eu tiro as minhas conclusões. Agora, ele quer a alternativa que não estabeleça o mesmo sentido. De quê? Dor e cara do lutador. Certo? Então, vamos lá. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. No verso 8, vamos lá. Cadê? Nas ondas soltas do mar, que é hora de navegar. Tem uma relação aqui, não tem? Vocês estão entendendo a questão? Sim, prof, tem uma relação. Sim. Ó, as ondas do mar estão altas, então beleza, vamos navegar. Então tem uma relação aqui, dá para entender? Essa daqui é semelhante a essa, não é? Sim, a gente está buscando aqui não é semelhante. Aqui não é semelhante. Exato. Estamos buscando a que não é semelhante, ok? Então, eu posso ver na cara do lutador que ela está com dor. Então, eu tenho aí por exemplo, que ele levou um soco, agora ele está com dor, e eu vejo a consequência disso, certo? Eu vejo também que eu posso navegar porque agora as ondas estão altas. Então, eu posso fazer uma coisa em relação quando as ondas estão altas. Eu quero uma que não tem o mesmo sentido. E os dentes do cavalo, no verso 24, aqui, ó. Então, cadê? E no pelo do cachorro eu vejo que é melhor gritar socorro. O que ele quer dizer com isso? Nesse par aqui, ó, eu vejo no pelo do cachorro que é melhor gritar socorro. O que esse par aqui ele quer dizer? Imagina aqui o cachorro, minha gente. Olha aqui. Olha para mim. Imagine aqui o cachorro, certo? E aí eu vejo nos pelos do cachorro. Esse cachorro meu tá parece outra coisa, né? Eu vejo nos pelos do cachorro que é melhor gritar o quê? Socorro! Porque Por o quê? cachorro está alerta? Tipo, Porque o está cachorro bravo? está... Exato. Quando os pelos do cachorro estão eriçados, certo? É porque o cachorro vai atacar a gente. Então, tem uma relação aí de consequência, ok? Então, essa daqui parece com aquela do lutador ou é diferente? Parece semelhante. Muito bem. Então, olha só. Na cara do lutador, quando está sentindo dor, e é hora de navegar. As ondas estão altas, é hora de navegar. E nos dentes do cavalo? O que quer dizer os dentes do cavalo? Vocês sabem? Ele falou aqui, ó. E nos dentes do cavalo. Ó. Eu posso ler no pelo do cavalo. O dente do cavalo não é quando o cavalo, por exemplo, ou ele está saudável ou ele é muito velho. Tipo, Muito bem, garota. Muito bem, isso. Isso mesmo, Júlia. Gostei da sua interpretação. E nos dentes do cavalo. Gente, nos dentes do cavalo dá para ver se o cavalo é muito velho, se ele já vai morrer, se ele já está doente, né? Então, eu posso marcar nos dentes do cavalo ou eu tá fora? Ela tem uma relação igual a na cara do lutador? Tem. Eu estou procurando a de o quê? A diferente. A diferente. Eu vou conseguir ler nas nuvens do céu. Eu vou conseguir ler nas nuvens do céu. O que eu leio nas nuvens do céu?
Aqui é cavalo velho, cavalo doente, né? E o que eu posso ler nas nuvens do céu, hein, gente? Hum? Eu estudei e aí eu olho para o céu e eu vejo o quê? Se vai chover, se vai chover. Tem uma relação de consequência? Tem. Tem. Então não é a D, eu quero a diferente. E no som do coração, cadê? Eu vou ler nas estrelas e no som do coração. O que eu posso entender no som do coração? Qual a consequência? As batidas do coração, se a pessoa está viva, se a pessoa está saudável. Exatamente. Eu posso também estabelecer aqui, dependendo da batida do coração, que a pessoa está doente? Pode, porque se a batida do coração, se o coração está batendo normal, é sinal que ela está saudável, então se não está batendo normal, é sinal que está doente. Então, essa batida do coração, ela é diferente ou igual da cara do lutador? É igual da cara do lutador. É igual. Então, qual é a relação que não é igual à cara do lutador? Alternativa A. A leitura é muito mais do que decifrar palavras. Ele aqui não tem uma relação que vai dar consequências. Deu para entender na letra A? Sim. Então, nona questão, letra A. Essa questão era difícil. Alguém ficou sem entender? Todo mundo ok? Vamos continuar. 10ª. Em aula de leitura, o poeta ensina ao leitor que é impossível saber se é outono ou verão ao ler as folhas no chão? Se tem um monte de folha no chão, eu posso dizer qual é a estação do ano? Pode, porque no caso é outono. Então, é impossível saber se é outono? Com Não, folhas... não é impossível, é possível. Exatamente, muito bem, galerinha. Estou gostando de ver vocês. Então, Porque impossível são antônimos e não sinônimos. muito bem. B. Somente é possível compreender as palavras? Quer dizer que o autor, com esse texto, diz que somente é possível compreender palavras? Não. Não. Ele pode até dar um novo valor às palavras e às frases, dependendo do seu contexto. E eu posso compreender, por exemplo, não só palavras. O autor está nos dizendo que, por exemplo, se eu for estudar medicina, e aí está escrito lá, e eu estou lendo aqui, se o coração tiver um sopro, ele está com um problema, o coração está doente. Então, eu aprendi, e eu aprendi a ouvir o sopro. Então, o poeta está dizendo que, daí eu vou lá e ouço o coração. E aí eu ouço um sopro. O coração, quando está em sopro, ele bate assim, tá? Tem problema aí. Então, olha só. O poeta nos ensina, com esse texto, que é possível compreender as coisas somente com palavras? Não, com sons, expressões. Muito bem, muito bem. C. É importante ler palavras e tudo que está ao nosso redor. É isso que ele falou para gente? Não. É importante ler as palavras e também ler o que está ao nosso redor. Por exemplo, Eu acho que isso é boa, Pro. eu olho as nuvens, então eu estou lendo as nuvens e eu sei que vai chover. Eu olho a grama e as flores estão desabrochando, então eu sei que é primavera. O que vocês acham dessa? Eu acho boa. Eu também. Bora botar um Czinho aqui, tá? Quem quiser ler o mundo tem que ficar imóvel? Não. Ele nem tocou nesse assunto.
Exatamente. Não é possível perceber que uma pessoa sente dor sem que ela diga? Não, Hã? ele até falou que dá pra ler na cara do lutador quando está sentindo dor. Exatamente. Então, 10ª questão, letra C. 11ª questão. Para explicar o que é leitura no texto 3, o poeta apresenta imagens do cotidiano e a compreensão de que se pode ter a partir das leituras dele. Julga as alternativas, V para verdadeiras e F para falsas. 1. Folhas no chão. Com as folhas no chão, eu sei se é outono ou verão, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. 2. Ondas soltas no mar, eu sei se eu vou navegar agora ou não, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito Verdadeiro. bem, Ângelo. 3. Conforme o jeito da pessoa, eu posso saber se ela é trabalhadora ou não. Verdadeiro. 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 Está escrito isso lá. Conforme a cara do lutador, eu posso perceber se ele sente dor, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Muito bem, verdadeiro. Muito bem, Guilherme. Na Professora, casa de alguém, eu posso perceber o que a pessoa gosta, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem, Guilherme. Então, 11ª questão, letra? Letra E. Muito bem, Guilherme. Parabéns, Júlia, Guilherme, Professora. Ângelo. Oi. Também ali, se você ali sabe quando a pessoa, sobre o que a pessoa gosta, você sabe que, você sabe, por exemplo, assim, você gosta de que ela sabe de comer quando você está na casa dela, você sabe o que ela gosta Exatamente, de fazer. exatamente. Por exemplo, eu chego na casa de uma pessoa, se tem muito computador lá, muita tecnologia, se tem, né, tablet, computador, não sei o quê, eu sei que aquela pessoa gosta de internet, de tecnologia, quando eu vou na casa dela, entende? Muito bem. 11ª questão, letra E. 12ª, vamos ler esse texto aqui, ó. O pai dos burros agora é eletrônico. Ela ia passando na rua, 1º de março, no centro do Rio, quando, ploft, um dicionário jogado lá do alto estatelou na calçada pertinho dela. A mulher registrou queixa na secretaria do edifício. Depois do acordo ortográfico, os dicionários estão na ordem do dia. Fiz uma crônica sobre o assunto e Rogério Frota, diretor de operações da Estácio, como sempre irônico e bem-humorado não perdeu o hífen, lembrou que o estrago seria menor se a edição atirada pela janela fosse a eletrônica. De fato, faz diferença receber um CD ou um volume de milhares de páginas na cabeça. Disse a ele que era um bom mote, um bom motivo, tá? Um bom tema para uma nova crônica. Afinal, o pai dos burros perdeu os 2 itens e agora é também eletrônico. E hífen no singular tem acento, mas hífens no plural não. Bom, gente, vamos lá fazer a 12ª questão e última. A partir da leitura do texto 4, assinale a alternativa que faz referência às 2 importantes mudanças pelas quais o dicionário passou. A. O registro de palavras escritas conforme novas regras e a conversão do formato impresso para eletrônico. Olha só, né? Qual foram as mudanças que o dicionário passou? Tá vendo? Ó? Ele passou a ser eletrônico, certo? Então, quando ele passa a ser eletrônico, o dicionário ele vira o quê? Um CD. Um CD. Todo mundo sabe o que é CD, né? Sim, é um disquinho que você põe lá para rodar. Exatamente. Tá. Além disso, né? Afinal, o pai dos burros perdeu os 2 hífens. O que perdeu os 2 hífens, hein, gente? A palavra hífen? A palavra hífens tem 2 hífens?
O que que perdeu os dois hífens? Ó, ele fala bem-humorado, não perdeu o hífen. Bem, hífen, humorado, certo? Então, a palavra bem-humorado, ela manteve um hífen, certo? Um hífen, de acordo com o texto aqui, tá, gente? O pai dos burros perdeu os dois hífens. O que que aconteceu que perdeu os dois hífens? Quem que perdeu os dois hífens? A palavra dicionário, ela tem hífen? Não, Não, então foi essa palavra que perdeu os dois hífens? não, também. Não. É bem-humorado que perdeu os dois hífens? Não, Não, porque bem-humorado só tem um e ele se manteve. Quem foi então que perdeu os dois hífens? Ó, isso é pegadinha da prova. prof, a palavra tá no texto. Tá? Afinal, o pai dos burros perdeu os dois hífens. E agora também é eletrônico. É o dicionário. Não, o dicionário não tem hífen, ele é escrito direto. É o eletrônico. Não, o eletrônico também não tem hífen, ele é escrito direto. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer. Então, a partir da leitura, assinale a alternativa que faz referência a duas importantes mudanças, né, pelas quais passou o dicionário. A, o registro de palavras escritas, conforme novas regras, e a conversão do formato impresso para eletrônico. B, a perda dos dois hífens no termo pai dos burros. E o emprego de linguagem popular neste livro. Gente, a gente usa linguagem popular no dicionário? Não, a gente usa a linguagem muito formal. Exatamente. Então, não tem linguagem popular aqui no dicionário. C, uma nova escrita para pai dos burros e o uso de meio impressos. O que é impresso, gente? Imprimido. Cheio de folhas, né? Agora o dicionário está impresso ou está eletrônico? Eletrônico. Então, não é impresso. D, a criação de um sinônimo para a palavra dicionário e de novos meios eletrônicos. Foi criado um sinônimo para a palavra dicionário? Não, Foi essa a mudança? Não, né? Dicionário é dicionário. E a correção da escrita da palavra pai dos burros e a inclusão de expressões populares. Nós vamos incluir expressões populares no dicionário? agora que eu entendi, prof. Pai dos burros tem dois hífens, não tinha, não? Muito bem, garota. Muito bem, garota. Tá vendo como vocês são inteligentes? Então, gente, o que aconteceu com o dicionário? Lê aqui, laranja. Afinal, o pai dos burros perdeu dois hífens e agora também é eletrônico. Então, agora a gente não escreve mais assim, né? Pai dos burros. A gente escreve sem os hífens, certo? Ó, tá vendo só que é pegadinha? Então, 12ª, o que aconteceu com o dicionário atualmente? O registro de palavras escritas conforme novas regras, sim ou não? Sim. Sim. Pai dos burros agora não tem hífens, tá? E a conversão do formato impresso para eletrônico, aconteceu isso? Sim. 12ª questão, letra? Ah, Ah, Sim. muito bem.
Muito bem, Júlia, você pegou lá a pegadinha do autor, né? Gente, acabamos aqui as questões. Eu vou mandar lá no grupo, como que vai ficar a sequência, tá bom? Começando a primeira questão, eu vou começar lá com o bicho lá, o Onofre, tá bom? Tá bom, professora? Tá bom, gente, ó, deixa eu dar um pause aqui.